A paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui, preparando mais um vídeo para meus irmãos. E como eu disse nos outros vídeos, amados, a intenção não é aqui trazer desconforto, discórdia, ou algum tipo de porfia ou emulação entre os irmãos. Mas, amados, estamos na última hora e é necessário mais do que nunca, amados, tentarmos entender qual é a santa, boa e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. E hoje eu quero meditar com os irmãos sobre o que seria a lascívia e o quanto uma vestimenta, pode colocar em risco a nossa salvação. Se realmente Deus está preocupado só com o coração do homem, ou se Ele se importa também com o nosso exterior. E eu gostaria de começar lendo aqui o que se encontra em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 14, que diz assim: "Mais umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem." Aqui, amado, fala sobre Balaão. Ele era um profeta chamado pelo rei Balaque, a fim de que ele pudesse amaldiçoar o povo de Deus. É aquela passagem que Deus abre a boca da jumenta e fala com o profeta. Mas o próprio Deus disse que não amaldiçoaria, não teria como amaldiçoar o povo que ele abençoou. E essas foram as palavras de Balaão para o rei Balaque, dizendo: como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Mas, amados, interessado no dinheiro, a Bíblia falou aqui sobre a doutrina de Balaão. Em que se constituía a doutrina de Balaão? Que era lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Ou seja, a doutrina de Balaão era exatamente isso: aquilo que não pode ser amaldiçoado, contudo pode ser corrompido. Então ele ensinou esse rei a fazer com que os filhos de Israel viessem a cometer atos de idolatria e se prostituíssem com as moabitas, as filhas de Moabe. E o que os irmãos acham que elas usaram para convencer esses homens, amados, a irem para os estreitos braços delas? De que maneira você acha que foi somente por palavras ou por um bom perfume francês? Não. Elas usaram a exposição de seus corpos para seduzir os filhos de Deus. Amados, quando eu pego a Bíblia, quando nós pegamos a Bíblia na mão, muitos pegam para decorar versículos ou palavras de promessas, mas é necessário nós pegarmos também a palavra de Deus para tentar entender como Deus pensa, ou como Ele age, ou como Ele enxerga as coisas mediante a vida dos homens. Então, amados, eu começo aqui lendo aqui agora, para tentar passar o que eu quero falar para os irmãos, no livro de Gênesis. Quando Deus chega para Adão e fala assim: olha, Adão, você pode comer dos frutos de todas as árvores, mas a árvore lá central, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não comem, porque quando comerem certamente morrerão. Então, amados, aqui em Gênesis 3, no versículo 7, após eles terem comido desse fruto, a palavra diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Veja, amados, assim, imediatamente a eles comerem do fruto, a qual foi aberto o entendimento para conhecer aquilo que seria a linha tênue entre o bem e o mal, aquilo que é o certo e o errado. A primeira coisa que veio acusar a mente ou abrir os olhos de Adão e Eva foi exatamente verem que eles estavam nus. Agora veja, amados, toda a criação de Deus, todos os seres vivos a qual Deus formou, quando eles copulam, quando eles se ajuntam, a própria vida dele, ou o instinto que está nele, leva a uma intenção única, que seria de procriação. Então, aquele sentimento ou desejo aflorado em Adão e Eva, logo após o comerem do fruto do bem e do mal, foi exatamente aquele sentimento que vai além do sentido de procriação, que os levou a construírem ou confeccionarem um tipo de avental com folhas de figueira. Porque esses desejos a qual foram aflorados em suas carnes, algo acusava em seu coração que não era do agrado do Deus Criador. E só que essa vestimenta a qual eles fizeram para cobrir as partes genitais, ou seja lá qual for a parte, não foi muito bom diante dos olhos de Deus.
De maneira que a primeira veste no mundo feita ou confeccionada foi pelo próprio Deus. Nós encontramos aqui, amados, em Gênesis 3:21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. A primeira veste foi feita pelo próprio Deus. Agora veja bem, amados, quando Deus confeccionou essas vestes, Ele colocou no seu coração a maneira como o homem deveria se vestir, o homem e a mulher. Agora, quando Deus fez para eles túnicas, amados, veja o que estava no coração de Deus, o qual o homem deveria cobrir, qual é a parte do corpo que o homem deveria cobrir. Então veja, amados, Deus fez túnica para o homem e para a mulher vestirem. E existem preceitos aqui, amados, que foi no coração de Deus, no decorrer de toda a Bíblia, que mostra a maneira correta de um homem e uma mulher que serve a Deus se vestir. E eu quero já de mão deixar claro aqui o que se encontra em Deuteronômio 22:5, que diz dessa maneira: não haverá trajo de homem na mulher, e nem vestirá o homem veste de mulher, porque o que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Veja, amado, que a mulher não deve vestir roupa masculina, e nem o homem se vestir com roupa feminina. Deuteronômio 22:5. Quando a Bíblia fala sobre calça, a única parte que a Bíblia fala sobre calça, ela está relacionada a homens. Se encontra aqui em Levítico 6, no versículo 10, diz assim: e o sacerdote vestirá sua veste de linho, vestirá as calças de linho sobre a carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Veja, a calça, a única parte, o único versículo que fala sobre alguém, o ser humano, usar calça, é em respeito aos homens. Isso se encontra em Levítico 6, no versículo 10. Então, biblicamente falando, amado, as vestes para uma santa mulher que faz profissão servir a Deus, seria o vestido ou a saia. E a Bíblia também menciona e deixa bem claro que, segundo a vontade de Deus, até essa saia tem um tamanho certo. A saia não pode ser muito curta e nem tão muito comprida. Mas vamos falar sobre a mini saia aqui, amados. O que a Bíblia fala sobre o que é vergonhoso descobrir ou deixar de mostrar. Aqui em Isaías 47, no versículo 2 e 3, diz assim: toma moe a farinha, descobre a cabeça, descalça os pés, descobre as pernas. Passa o rio. O que acontecerá? No versículo 3, a tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança, e não farei acepção de homem algum. Em Êxodo 20, no versículo 26, diz assim: não subirás também por degraus para o meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Louvado seja o nome do Senhor. Veja ainda, amados, o que diz aqui no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 8 e no versículo 9. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável, todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. A sua imundícia está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o meu inimigo se engrandece. A palavra de Deus, amada, ela exorta-nos. Em Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 15, diz assim: eis que venho como um ladrão na noite. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Amados, se pegarmos esses versículos, veja claramente que a Bíblia mostra que descobrir as pernas é um ato de mostrar as suas vergonhas. E isso é lascívia. Isso é expor o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, a ser cobiçado no âmbito sexual. Isto é grave. Porque, amado, veja bem, se
você comparar todos esses versículos aqui com Marcos 12:38, quando o próprio Jesus também ele criticou o ato dos fariseus eles alongarem aos extremos suas saias, que seria um sinal de hipocrisia. A Bíblia mostra sobre moderação, amados. Nós não somos demasiadamente santo e nem demasiadamente pecador ou corrupto. Deus se importa com o verso sim. Lá em Provérbios, no capítulo 7, no versículo 10, fala assim: uma mulher veio ao meu encontro com vestes de prostituta. Aí de repente alguém pode me dizer: irmão, mas existe uma diferença entre a roupa masculina e a roupa feminina. Ou seja, a calça feminina é diferente da calça masculina. Aí então eu te pergunto, e qual que é a diferença? O corte? Por ela ser apertada, por ela ser justa? Porque, amados, uma calça feminina, nós só não vamos saber a cor da pele, mas ela mostra com denotação forte a forma do corpo da mulher, as curvas sinuosas da mulher, e você vai estar colocando, expondo o templo do Espírito Santo de Deus a ser cobiçado de uma maneira de lascívia. E isso é uma obra da carne e condenado, segundo o livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 19. Veja, amados, que o próprio Jesus disse em Mateus 5:28 que aquele que atentar uma mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. O pecado está no olho do irmão? Pode ser que esteja. Mas existem muitos novos convertidos, amados, que chegaram à igreja recentemente e têm laços presos por esses demônios do mundo, de pombagira, de prostituição. E a fraqueza do irmão exatamente é o âmbito sexual. Agora ele pecará em te cobiçar. E você que está provocando a cobiça desse irmão, não estará pecando também? Sim, estará, amado. Ele e você faculta o mesmo potencial de pecado em adultério. E segundo 1 Coríntios 6:10, os adúlteros ficarão de fora do reino de Deus. Então é sobre isso que eu queria passar para vocês nesse dia, ou nesta noite, nesse horário que você está vendo esse vídeo. É que possa ser recapitulada a maneira de como você, irmão, você, irmã, tem se vestido. Será que as suas bermudas, a sua mini saia, a sua roupa justa não tem afrontado a santidade de Deus? Sim, irmão, tem. Isso ser caracterizado lascívia como obra da carne, deixou aqui bem claro no livro de Gálatas, aqui no capítulo 5 e no versículo 21, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então o que eu tenho aqui te pedir é que você comece a olhar a Bíblia de uma forma diferente. E se realmente tudo lhe é lícito, mas nem tudo te convém. Embora, irmão, porque a nossa santidade tem que ser de espírito, alma e corpo irrepreensíveis. Porque Deus virá buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Amados, essa é a pequena palavra que eu queria deixar aos vossos corações. Tem muito mais coisas, mas o vídeo ficaria muito comprido. Eu espero que você pegue esses versículos, leia, releia, ore e peça a Deus a revelação da palavra em seu coração. Comece a rever o seu guarda-roupa. Ver se nas coisas que você tem feito, usado, tem trazido algum louvor ou alguma graça aos olhos de Deus, para que você não seja de surpresa no dia da vinda do Senhor, não esteja dormindo. Porque Balaão ensinou Balaque, e foi através somente das roupas que as moabitas convenceram os filhos de Israel a se prostituírem e a cometerem a idolatria. Que Deus possa falar aos vossos corações e que poderosamente o Espírito Santo de Deus, aquele que é responsável em convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo divino, possa te esclarecer essas palavras. Como vos disse, amado, não é por porfia, não é por contenda, mas como um profeta da última hora que não se calará diante da mentira, precisamos vos anunciar o Evangelho verdadeiro, ainda que me custe a cabeça. Todavia o Evangelho da verdade, da sã doutrina, será pregado. Amém, meus amados? Fiquem todos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.